como vocês estão? Eu sou a professora Tânia Maria Barbosa e vim aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre as etapas da produção textual. A produção de texto precisa ser planejada. Nós sempre pensamos um pouquinho naquilo que nós vamos escrever, porque temos a preocupação de que o outro compreenda o que escrevemos. Vamos caminhar? Vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de texto para começar? Agora, nós observamos 3 tipos de textos que usamos normalmente no nosso dia a dia e que muitas vezes não compreendemos como sendo textos. Fazemos de forma tão natural que achamos que o texto é aquele que a professora passa na sala de aula, que quando eu mando uma mensagem de texto para meu filho, por exemplo, ou quando eu deixo um bilhete para minha mãe, ou mando um e-mail para o meu chefe no trabalho, eu não estou produzindo texto. E a gente faz e cumpre as etapas dessa produção textual naturalmente nesses pequenos textos que usamos no nosso dia a dia. Para produzir textos cada vez melhores, o segredo é ler muito e revisar continuamente. Então, o que podemos fazer para aproximar a nossa escrita das necessidades enfrentadas no dia a dia? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele sempre pede um determinado tipo de texto, ou um mais formal, ou um menos informal. Por isso, é muito importante que a gente desenvolva comportamento leitor e escritor. Nós, jovens, adultos, idosos, muitas vezes já estamos no mercado de trabalho. E é importante que a gente desenvolva isso. Vamos dar uma olhadinha agora nas etapas dessa produção textual. Produzir textos é um processo que envolve diferentes etapas. Primeira, planejar. Pensar o que eu vou escrever para que o outro compreenda o que eu quero comunicar. 2, escrever. Depois que eu penso, eu escrevo aquilo que eu pensei. Em alguns momentos, a gente precisa registrar. Dependendo do texto que eu quero escrever, se ele é grande, se ele é mais formal, eu vou precisar registrar as minhas ideias. Em outros momentos, eu só paro um pouquinho para pensar e já escrevo, como, por exemplo, uma resposta numa mensagem de WhatsApp, como citamos lá atrás. 3, revisar. Revisar a escrita é um trabalho importante. Se eu tenho a preocupação de comunicar uma mensagem e é importante que o outro compreenda, eu preciso revisar o que eu escrevi, porque se nem eu entender, imagina o outro. 4, reescrever. Essa etapa normalmente usamos em textos maiores. Um texto mais formal, um texto para a escola, ou numa entrevista de emprego, numa cartinha que eu preciso deixar. Essa etapa já é mais apropriada para determinados tipos de textos mais elaborados. Pequenos textos, normalmente eu reviso a escrita, conserto uma coisa ou outra e sigo em frente. Agora, vamos parar um pouquinho para pensar numa etapa que é muito importante, que é a primeira, é o planejamento. Quando eu vou planejar o que eu vou escrever, eu preciso pensar em quem vai ler. Se eu vou escrever, por exemplo, para minha mãe, eu vou usar uma linguagem. Se eu vou escrever para uma pessoa com quem eu não tenho intimidade, um desconhecido, eu já preciso usar outra linguagem. E o meu texto precisa ser mais elaborado para que o outro compreenda. Planejamento é uma etapa muito importante da produção textual.
pensar a minha escrita é muito importante. E aí, volto a dizer, comportamento leitor é fundamental para um comportamento escritor. Vamos ver agora como planejar o que você vai escrever. Espaço. Quando eu penso em espaço, eu penso onde a história acontece. Tempo. Quando a minha história acontece. Personagens. Quem realiza as ações na minha história? Enredo é a ideia. O que eu quero dizer? O público é para quem eu quero escrever. E o tipo de texto é o como eu vou escrever. Anote tudo. Nesse momento, é importante que você escreva sem preocupação se você vai errar uma palavra, se você esqueceu um parágrafo. Anote as suas ideias. Registre tudo que vier à sua mente, sem preocupação. Na próxima etapa, nós vamos revisar essa escrita. Nesse momento, estamos cumprindo a etapa 2, pensando o que falamos lá na etapa 1. Pensei na minha ideia, escrevi tudo que veio na minha cabeça. Na hora de revisar, eu faço esses acertos. Vamos para a etapa 3? Revisar escrita é assumir o ponto de vista do leitor. Com qual intenção? Evitar repetições desnecessárias, articular as partes do texto, corrigir os erros que podem aparecer. Lembra que eu falei que nós íamos ter o tempo dessa correção? Para que as ideias não se percam, quando escrevemos, aproveitamos tudo. E na hora da revisão, nós vamos fazendo todos os acertos que forem necessários. Vamos então pensar um pouquinho agora sobre essa revisão? Você vai se colocar no lugar do leitor. Você vai ler pensando, eu estou compreendendo a mensagem que eu quis transmitir? Nesse momento, você pode até pedir para alguém na sua casa te ajudar. Ler, ver se a pessoa entendeu. Seu primo, seu irmão, alguém que more com você, que possa te ajudar nesse processo. Nesse momento de revisão, você vai olhar com calma para a escrita das palavras, para os sinais de pontuação, para os parágrafos. Você vai anotar tudo, registrar. Se quiser usar um dicionário, também pode. Se quiser perguntar nas aulas online para o seu professor. Enfim, anote tudo, porque nós vamos passar para a próxima etapa, que é a reescrita. E aí, na reescrita, tudo vai ficar diferente, porque você já cumpriu todas essas etapas. Vamos reescrever? Chegamos ao final da nossa aula. Eu já estou sentindo saudade. Exercite bastante a escrita. Uma dica: aproveite até a nossa próxima aula para ler um livro. Pode ser pequenininho, pode ser um livro maior. Você escolhe. Não deixe de incentivar o seu comportamento leitor, para que você exercite cada vez melhor a sua escrita. E exercite sempre que puder. Até a próxima aula!